Olá, meus amigos, que a graça de Deus possa estar na vida de vocês. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, o verso 10, nos diz o seguinte: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é fazer a vontade de Deus? Onde está revelada a vontade de Deus? Nós sabemos que a vontade de Deus está revelada na sua palavra, na Bíblia. Ali está descrito para nós a vontade de Deus. Mas muitas pessoas confundem a vontade de Deus com a sua própria. O que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Não a nossa vontade, não o meu querer ou o meu achar. Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito. Não. Nós precisamos entender que precisamos fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, o verso 21, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós precisamos compreender isso, que é necessário fazer a vontade de Deus. Então tem que ser do jeito de Deus, da maneira dele, do jeito que ele quer. Não o meu jeito, não a minha maneira, não o meu pensar, não o meu querer ou o meu achar. Não. É a vontade de Deus, é o jeito dele, é o querer dele. E Deus nunca acha, ele sempre tem certeza. A palavra de Deus nos diz ainda lá em Isaías 55, o verso 8, nos diz que os meus pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. É isso que Deus diz. Então nós precisamos entender que muitas vezes a minha maneira de agir, minha maneira de pensar, minha maneira de fazer as coisas não é a maneira de Deus. Não é o jeito de Deus, não é o caminho de Deus, não é os pensamentos de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, como fazer a vontade de Deus? Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso orientador. Ela nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos. A palavra de Deus mostra para nós qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus para a minha vida. Então, se eu quero saber qual é a vontade de Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha, mas a vontade de Deus, se eu quero seguir pelo caminho de Deus, se eu quero fazer do jeito de Deus, então eu tenho que ir para a sua palavra. Porque é a sua palavra que nos orienta, é a sua palavra que nos mostra, é a sua palavra que nos diz qual é o querer, qual é a vontade de Deus. Você sabe aquela voz que fala a nossa consciência? Essa é a voz do Espírito Santo. A voz que nos orienta, a voz que nos guia. Como Jesus diz lá em João 16, verso 13, diz que ele nos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o autor da palavra de Deus. Foi ele que colocou no coração, que ele soprou no coração e na mente dos profetas a palavra de Deus. Então, que nós possamos confiar no Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo, porque ele vai nos guiar, nos orientar quando nós estudarmos a palavra de Deus, para a gente entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, não a minha, não a sua, não o meu pensar, não o meu querer, não o meu achar, mas é a vontade de Deus que nós precisamos fazer na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isso.